Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Família Reinando em Vida. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração e tenho certeza que aquilo que Deus quer falar através de mim vai alcançar você de uma forma poderosa. Mas eu quero pedir para você, se você for alcançado, for tocado por esta palavra, que você compartilhe esta mensagem com pelo menos 5 pessoas que você conhece. Que você dê o seu like também. Que você nos ajude tocando o sininho. Porque tudo isso que você faz nos ajuda para que o YouTube ele possa espalhar mais a nossa mensagem. E de outra forma também, se quiser nos ajudar, nos abençoar, nós temos o Pix aqui no nosso canal. E nos ajude com uma oferta para que nós possamos trabalhar e fazer o tráfego no YouTube para alcançar muito mais pessoas, tá bom? Então que Deus possa te abençoar. E vamos lá, a palavra de Deus que está aqui no livro de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 7 ao verso 10, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações, sente as suas vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Que palavra linda e abençoada que aqui Tiago fala aos nossos corações nesta hora. A palavra está dizendo que nós temos que nos sujeitar a Deus. Nós temos que sujeitar. Por quê? Nós precisamos nos sujeitar a Deus. E a resposta está aqui. Que quando eu me sujeito a Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou me fortalecendo para que eu possa resistir ao diabo. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? E fala que quando eu me sujeito às coisas de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, o jeito que Deus quer que eu faça as coisas, que é do jeito dele, não do nosso, quando eu faço desse jeito, o que acontece? O diabo, ele fugirá de nós. Então, Tiago está nos orientando aqui através de uma palavra de sujeição. E a palavra sujeição quer dizer o quê? Eu estar sujeito a alguém, né? Então, quando eu estou sujeito a alguém, eu estou falando que aquele alguém, ele é maior do que eu, então eu me sujeito à vontade dele. Ou seja, aquilo que é a minha vontade não prevalece, mas prevalece a vontade daquele a quem eu me sujeito. E só tem 2 pessoas que nós podemos nos sujeitar. No mundo espiritual, ou sujeitamos a Deus, ou nos sujeitamos ao diabo. Não há mais opções. É uma coisa ou outra. E por isso que ele está dizendo aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Está dizendo, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer que eu me sujeito a Deus, mas mesmo assim o diabo não vai desistir. Ele vai querer de qualquer maneira que eu sirva, que eu seja sujeito a ele. Mas a palavra está dizendo que eu tenho que resistir, mesmo eu sendo sujeito a Deus, eu preciso resistir, porque o diabo vai me atacar, ele vai vir contra mim de todos os lados. A palavra de Deus fala que os anjos de Deus estão ao nosso redor, mas o diabo está ao derredor, bramando como leão, né? Querendo nos engolir de qualquer maneira. Então nós temos que resistir ao diabo, porque quando eu faço isso, ele vai fugir. Então só tem uma forma do diabo fugir de nós. Qual é? Resistindo, mas primeiro se sujeitando a Deus. Não adianta eu resistir se não for sujeito a Deus. Eu preciso estar debaixo da proteção, eu preciso estar debaixo da guarida, eu preciso estar envolvido nas coisas de Deus, porque aí eu estou fortalecido, como diz Efésios no capítulo 5, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que no dia mau você possa passar inabalável. Olha que palavra tremenda, né? Fortalecer em quem? No Senhor, porque quando eu estou fortalecido no Senhor,
eu consigo resistir às tentações, eu consigo resistir às minhas concupiscências, os meus desejos carnais, aquilo que de alguma maneira me leva não para fazer a vontade de Deus, mas de alguma maneira acabo fazendo a vontade do diabo, às vezes inconscientemente, às vezes eu não quero, mas eu acabo caindo nessa cilada e entrando. Por isso que Paulo ele vai dizer, aquilo que quero fazer não faço, mas o que não quero, isso sim eu faço. Olha que coisa, né? Às vezes nós não queremos fazer certas coisas e acabamos fazendo, inconscientemente, e o diabo ele trabalha nessa situação. Então ele está dizendo que nós temos que nos sujeitar, nós temos que resistir, aí o diabo foge de nós. Ele vai dizer, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ó. Então, aqui está dizendo, Jesus vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Né? Então, Jesus ele sempre nos convida a vir até Ele, né? Ele sempre está nos chamando, venha, né? Ele sempre está nos convidando para que nós possamos vir. Então está dizendo, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. E como que nós fazemos isso? Quando nós colocamos o que diz o verso 9, sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, a vossa alegria em tristeza, né? Quando me achego a Deus, né? Quando eu vou até Deus e me achego a Ele, Ele se revela a mim, e a revelação de Deus mostra quem eu sou. É a luz brilhando sob a escuridão, sobre as trevas. Então Deus ele revela o que nós temos dentro de nós, que muitas vezes nós não queremos mostrar, mas em Deus todas as coisas são reveladas. Em Deus nós não podemos esconder nada dele. Ele sabe dos nossos pensamentos mais íntimos. Por isso que quando nós nos achegamos a ele, ele se revela e se achega a nós, né? E essa revelação de Deus nos mostra que nós temos que nos limpar de todo pecado, nos purificar de todo pecado, né? Não ter um duplo ânimo, né? Mas purificar o coração. Ou seja, um dia eu sou de Deus, outro dia eu não sou, e fica nesse jeito, vai, não vai, e não adianta nada. Quando a revelação de Deus, quando Deus nos chama e nos achegamos a Ele, a revelação dele vem sobre a nossa vida, nós temos que tomar uma decisão, uma atitude, e essa atitude é entender quem Ele é e quem somos. E quando entendemos isso, a palavra diz que nós transformamos as nossas misérias e lamentamos e choramos e convertemos o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza, porque entendemos e vemos como Deus vê. Olha que coisa, vê como Deus vê, porque muitas vezes, pelos nossos próprios olhos, nós passamos a mão na nossa cabeça, passamos a mão na cabeça das pessoas que nós amamos, mas Deus ele diz que Ele repreende aquele que ama. Por quê? Porque Ele quer que haja mudança, transformação. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir um aleluia. Você que está aí me ouvindo, dá um aleluia aí. Dá um aleluia aí, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, porque Ele está se revelando a você. Ele está mostrando para você quem você é e dizendo para você, você pode mudar toda essa situação. Eu posso ouvir um amém? E Ele vai dizer no verso 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Eu vou estar falando um pouquinho disso aqui mais para frente, mas eu queria abrir com você aqui em Mateus no capítulo 6, no verso 13, a oração que Jesus nos ensinou, que vai dizer assim,
6,13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos induza à tentação. Aqui é a oração que Jesus... Eu acredito que essa oração é uma das orações mais importantes, porque é a oração que o próprio Senhor Jesus ensinou. E eu não vou estar falando sobre o contexto da oração de Jesus, talvez uma outra oportunidade. Mas o que eu quero trazer para você é isso aqui, né? Que ele está dizendo: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Esta palavra induzir, né? Deus... tem o mesmo significado da palavra tentar, né? Não nos induz à tentação, né? Mas Deus, ele não tenta ninguém. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado. Então, essa palavra induzir não quer dizer que Deus ele vai, de alguma maneira, nos tirar do mal, sabe? O que eu quero dizer para você, deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma melhor forma. Vou fazer aqui uma analogia, ou contar uma história. Fala que havia um rei, e esse rei, ele tinha uma filha que ele amava muito, e essa filha precisava ir para um outro reino. Só um minuto. Porque ela iria se casar. E o rei sabia que no caminho para o outro reino havia uma montanha, e havia um precipício, e havia uma estrada muito ruim. E ele ficou preocupado como que a filha dele ia chegar lá em segurança. Então o rei falou e disse assim: vou contratar o melhor charreteiro para conduzir a minha carruagem e levar a minha filha com segurança. Então lá ele colocou lá para as pessoas virem e poderem falar a respeito de como eles passariam naquele determinado lugar. Olha que legal, né? E vem o primeiro e chega na presença do rei e pergunta: como que você, o rei pergunta para ele, como que você vai passar quando você chegar perto daquele precipício? E aquele rapaz diz: rei, eu vou passar a 1 palmo de cair no precipício, mas eu não vou cair naquele precipício. E o rei falou: opa, 1 palmo? Legal. Que veio o segundo. Veio o segundo. E o segundo disse: rei, eu vou passar a 2 palmos e longe do precipício e não vou cair nele. O rei falou assim: nossa, 2 palmos já está melhor que o primeiro. E veio o terceiro e o rei perguntou: e você? E o terceiro disse: rei, eu vou passar o mais longe possível daquele precipício. Aí o rei disse: você está contratado, você é aquele que vai levar a minha filha para o outro reino. Ou seja, o rei queria alguém, olha que tremendo isso, que não colocasse em risco aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua filha. E assim, esta palavra não nos induza, né? Que está dizendo aqui, a tentação, mas livra-nos do mal. É isso que Deus está colocando. Quando as situações que o diabo se apresenta contra nós, Deus, ele quer nos levar pelo caminho mais seguro possível. Eu posso ouvir um glória a Deus. Deus não quer que você chegue perto da tentação, do pecado. Deus não quer que você caia nas ciladas do diabo. Por isso que ele vai tentar te conduzir por um caminho mais longe possível daquilo que pode ser a tua destruição e a tua ruína. Olha o Deus que nós servimos. Eu acho que eu consegui colocar para você de uma forma que você pode entender que Deus, ele não quer que você se aproxime, que você viva próximo ao pecado. Não.
Deus quer que você esteja mais longe possível dele. E é este caminho de estar longe, é este caminho de estar muito longe do pecado. Eu posso ouvir um glória a Deus? É por esse caminho que Deus quer te levar. É por esse caminho que Deus quer me levar, longe, distante do pecado. Porque Deus abomina o pecado, porque o pecado é a desobediência à vontade de Deus. Eu posso ouvir um aleluia. E Deus quer que eu e você sejamos obedientes, porque quando somos obedientes, o que acontece? Nós nos achegamos a Deus, Deus se revela a nós, e quando Deus se revela a nós, Ele nos mostra quem somos, e nós abrimos mão de quem somos para vivermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Aleluia! Que palavra maravilhosa para mim e para a sua vida. Olha, Deus quer que nós sejamos aquilo que Ele quer, não aquilo que nós desejamos. Por quê? Porque Deus nos fez, Deus já tinha a gente, eu e você, nos planos dele, antes da fundação do mundo. Nós já estávamos no coração de Deus. Então Deus já tinha um propósito. Eu quero dizer que quando você foi colocado no ventre da sua mãe, ali Deus já tinha um propósito para a sua vida, e você só nasceu porque você já estava pronto para viver esse propósito. Eu posso ouvir um glória a Deus? O diabo quer levar você longe para esse propósito, mas Deus quer trazer você para dentro do propósito dele, porque por isso que ele quer que você seja o que ele quer que você seja. Aleluia! Ele quer que eu seja aquilo que ele quer que eu seja. Não o que eu quero, mas aquilo que ele quer. Glória a Deus. Quer ver uma coisa? Vou mostrar para você aqui. Em Juízes, no capítulo 13. Juízes 13. Deus tinha um propósito na vida de um juiz. Vamos lá. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho, ou bebida forte, ou coma coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel das mãos do filisteu. Aqui nós estamos falando de Sansão, né? O significado de Sansão quer dizer forte, força, né? E tem um outro significado que quer dizer filho do sol, né? Porque é algo grande, poderoso, algo que veio para fazer algo diferente. E ele, durante 40 anos, o povo fez aquilo que não era a vontade de Deus. E permitiram, e quando está fora da vontade de Deus, o diabo se aparece, o diabo se achega. E o que acontece? Eles ficaram nas mãos dos inimigos. Tá? E quando eles ficam na mão do inimigo, Deus aparece para uma mulher que era estéril e fala que ela terá um filho, e que esse filho seria um nazireu de nascimento, não poderia cortar o cabelo, não poderia cortar a barba, ela não poderia beber nenhum tipo de bebida forte, vinho e bebida forte. E aquele menino cresce, se torna um homem, e quando ele se torna um homem, ele vai e se agrada de uma moça filisteia. Mas Deus já tinha um propósito, que ele seria o juiz de Israel, e estava levantando isso para que ele fizesse isso mesmo. E começam os conflitos, e ele começa a sobressair, e você pode ler depois, Juízes capítulo 13, entender a história. Não vou, senão fica muito longo o vídeo, então eu não quero, mas eu quero que você depois, se você tiver interesse, leia na sua casa e veja a história.
Deus tinha um propósito e Deus estava cumprindo o propósito usando aquele jovem. Mas ele foi juiz durante 20 anos e diz que um dia ele vai numa cidade dos filisteus e conhece uma prostituta chamada Dalila. E ali ele se entrega para aquela mulher e ali começa toda um trabalhar do inimigo na vida de Sansão. Olha, um homem que tinha um propósito de Deus, um homem que nasceu com um grande propósito de livrar o povo de Deus dos seus inimigos, agora ele está deitado no colo dos seus inimigos, porque eles queriam entender da onde vinha a força dele, da onde vinha a força, de Sansão. E os desejos, os impulsos de Sansão falaram mais altos do que o quê? Do que a palavra profética de Deus sobre a vida dele. O propósito de Deus sobre a vida dele. E Deus já tinha feito milagres através dele, quando ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, quando ele abriu um leão pelo meio, e por aí vai. Ele já tinha feito, o Espírito Santo tomava e ele fazia coisas grandiosas. Porque estava dentro do propósito de Deus. Mas agora, os seus desejos, os seus impulsos, o levou a ir para a cama de uma prostituta. E ali, aquela prostituta é como se fosse o diabo. Ela chega para ele e tenta convencer ele, porque era uma mulher bonita, era uma mulher gentil, que é o significado do nome Dalila, que sabia usar os seus dons para conquistar um homem. E os príncipes filisteus falaram para ela: você vai ganhar 1.100 moedas de prata se você descobrir qual é a fraqueza dele. Olha o diabo tramando. E ele deitado, ele dá o primeiro para ela, falando como que seria, e ela faz a prova, e não era verdade. Ele enganou ela. Na segunda vez, da mesma forma. Ele não entrega, ele engana, ele mente, fala que uma coisa e era outra. E novamente, eles não conseguem prender ele. Na terceira vez, a mesma coisa. O que eu quero dizer para você nisso? O diabo, ele é insistente. O inimigo, ele é insistente. Ele não vai desistir enquanto ele não conseguir aquilo que ele quer. Mas o que nós lemos? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago. Então, Sansão, ele resistiu até a terceira vez. Na quarta vez, ele entregou aquilo que ele tinha mais de precioso, que era a obediência da palavra de Deus, daquilo a qual ele foi chamado para o seu propósito. E ele entrega e fala: eu sou nazireu de nascimento. Ele tinha ali um voto do próprio Deus. E ele disse: não pode passar a navalha na minha cabeça. E aquela mulher faz ele dormir no seu colo, vem a pessoa, corta os seus cabelos, e quando corta o cabelo e ele vai se levantar, ele tinha perdido toda a sua força, e naquele momento aqueles homens o cegam, deixa ele cego. Por quê? Porque o diabo, ele está ao derredor. Está ao derredor. Veja, a palavra de Deus fala que os anjos de Deus estão ao redor. Mas aqueles que não são sujeitos a Deus, não têm essa proteção dos anjos ao redor. Deus diz, aquele rei falou: você que vai passar mais longe é você que eu quero. Porque Deus quer que nós estejamos longe desses desejos, desses impulsos que muitas vezes vêm no coração de nós. O diabo, ele cega, o diabo, ele humilha.
E o diabo, ele faz isso, sabe como? Cobrando aquilo que é seu. Cobrando aquilo que é seu. É igual um aluguel. Quando você usa, tem essas empresas que você vai lá e aluga uma ferramenta, né? E você paga para alugar aquela ferramenta. Aquela ferramenta não é sua. E você vai lá e paga para usar aquela ferramenta. É cobrado um preço porque você usou uma coisa que não era sua. É quando você mora numa casa de aluguel. Todo mês você tem que ir lá e pagar o aluguel porque a casa não é sua. É assim com o diabo. Eu quero dizer para você que quando eu uso aquilo que é do diabo, ele vem cobrar aquilo que é dele. Olha que coisa! Porque eu estou usando algo que pertence a ele. O pecado é dele. Você está entendendo? Então, quando eu uso isso, ele vem cobrar o que é dele. Mas aqueles que são sujeitos, aqueles que se humilham perante Deus, não perante o diabo, esses que estão dessa forma, perante a presença de Deus, o diabo maligno não pode tocar. Mas aquele que se deixa ser levado, esse o diabo toca. Por isso que aqui está nos convidando a sermos sujeitos a Deus, a nos resistir ao diabo, sabe? Porque o diabo ele cega a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Ele nos deixa numa situação a ponto de nós não termos força para sairmos daquela situação. É que nem um agiota. Você pega o dinheiro emprestado dele. Se você não pagar, vai ter juros sobre juros. E se você chega uma hora que é tão grande, é uma bola de neve, que é provavelmente que muitas vezes pessoas perdem a vida por causa disso. O diabo é um agiota. Creia no que estou falando, porque é Deus que está falando com você. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Viu? Sujeitar não é humilhar. A palavra humilhar, quando vem da parte de Deus, quer dizer humildade. Porque Deus pede obediência. E quando eu me coloco dentro da vontade de obedecer a Deus, eu estou sendo humilde. Jesus ele vai dizer que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Não é questão de eu humilhar alguém, mas é questão de eu me humilhar. Dá para entender? É diferente. Tem pessoas que podem vir e me humilhar. Sabe? Isso não é de Deus, isso é do diabo. Mas quando eu mesmo me humilho e entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu começo a me limpar de todas as sujeiras. Por quê? Porque Deus se revelou a mim e se revelou a você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Diz uma história que tinha um muro muito alto. E lá em cima desse muro havia uma pessoa. E do lado esquerdo do muro estava o diabo. E do lado direito do muro havia uma pessoa que nem eu, dizendo para a pessoa que estava em cima do muro: desce daí, desce daí. Talvez seja você que eu estou dizendo agora. Desce daí, desce daí. E o diabo estava do outro lado do muro. E o diabo só ficava olhando e não falava nada. E o diabo só olhava a pessoa em cima do muro e uma pessoa que nem eu dizendo: desce daí, desce daí, desce daí. Qual que é a moral dessa história? A moral da história que o diabo estava quietinho e eu estava lá gritando para a pessoa descer. Olha, qual que é a moral da história? A moral da história é que aquele que está em cima do muro já está nas mãos do diabo. Por isso que o diabo ficou quieto. Por isso que o diabo estava lá só olhando. Porque quem está em cima do muro já está nas mãos dele. Já está sujeito a ele. Não conseguiu resistir a ele. Já está nas garras dele. Está entendendo?
Por isso que eu estou aqui gritando: desce daí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha, a história de Sansão, ele é pego, ele fica cego, levam ele para um determinado lugar, e ele fica ali, naquele lugar. Diz a palavra que os cabelos dele, porque ele era judiado, machucado todos os dias, era zombado todos os dias. Passando um tempo, o cabelo dele cresceu novamente, e ele é levado aonde estava mais ou menos 3.000 pessoas. E o lugar que eles estavam é como se fosse um estádio de futebol. Só que havia colunas. E estava todo aquele povo. E os príncipes dos filisteus falaram para trazer Sansão para mostrar que eles tinham tido a vitória sobre Sansão. Que eles tinham vencido Sansão. E Sansão fala: me deixa aqui nessas colunas para me descansar. E ali ele ora a Deus. Ele fala com Deus. E ele se arrepende durante esse tempo que ele viu tudo o que aconteceu. E ele pede novamente para que Deus dê força a ele, para que ele possa cumprir o propósito dele. E ali ele derruba aquelas colunas, todo aquele estádio vem abaixo, mata todas aquelas pessoas. E diz que na sua morte ele matou mais pessoas do que quando estava vivo. Mas eu quero dizer para você, esse era o propósito de Deus para a vida dele? De vencer os inimigos? Sim, mas não desta forma. Talvez Deus teria uma forma que não precisaria ele perder a sua vida. Talvez você vai perder a sua vida, está esperando perder a sua vida antes de entender que Deus tem um propósito na sua vida e quer que você viva uma vida abundante, porque Ele é o pastor verdadeiro e as ovelhas ouvem a sua voz, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, e Jesus é o pastor das ovelhas, é o verdadeiro pastor da minha alma e da sua alma. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Amém. Eu quero dizer para você que o diabo, ele não pode ser vencido pela força. Pela força ele não pode ser vencido. Talvez você se ache forte, você se ache bom, mas pela força o diabo não pode ser vencido. Vamos abrir em 1 Pedro, depois do Tiago, capítulo 5, verso 9. Que diz assim: Primeira Pedro 5, 9. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciões, aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo todo. Olha, que está dizendo que nós temos que nos sujeitarmos, nós temos que nos humilharmos em humildade, né? Lançar sobre ele, confiando nele, que toda a luta, as dificuldades que nós temos enfrentado, vai passar. Porque a palavra de Deus fala que Deus não nos dá luta maior do que nós não podemos. Mas com a luta, Ele nos dá, com a tentação, Ele nos dá o escape. Né? E Ele vai dizer aqui que Ele resiste ao soberbo. Olha que interessante, né? Lá em Tiago, ele fala que nós temos que resistir ao diabo. E Deus está falando assim, que ele resiste ao soberbo. Aquele que é arrogante, aquele que é soberbo, que acha que não precisa daquele que é maior do que ele. Porque no mundo espiritual só tem dois. Ou é Deus, ou é o diabo. Não tem para onde correr. Ou você está debaixo da potente mão de Deus, ou você está nas garras do diabo. É uma palavra dura, difícil, mas é a pura verdade. Olha o mundo como está, olha as coisas como que está. Por isso que eu falo para você que o diabo,
O diabo, ele não pode ser vencido pela força, mas só pela autoridade. Imagine, assim, um homem que nem eu, pequeno. Se eu chegar ali na estrada que tem aqui atrás da minha casa, tem uma estrada aqui, a Luiz de Queiroz, e eu entrar no meio da estrada e fazer para algum carro parar, talvez um carro eu consiga parar, mas se for um caminhão, será que eu consigo parar? Com certeza não. Porque eu posso ter força, mas eu não tenho autoridade. Você está me entendendo? Eu não tenho autoridade. Agora, se for um policial rodoviário federal, do mesmo tamanho que eu, até menor do que eu, ele chegar na frente numa estrada e vir um caminhão gigante lá, e ele levantar a mão na frente, no meio da pista para o caminhão, aquele caminhão tem que parar. Por quê? O caminhão tem força, o caminhão é grande, mas a autoridade está naquele policial. É assim o Senhor na nossa vida. Jesus diz, é-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele dá essa autoridade para aqueles que o buscam, para aqueles que se sujeitam a Ele, para aqueles que querem viver dentro do propósito dEle. Olha que coisa maravilhosa. Sansão, sem a obediência, é um fraco. Mas Sansão, com a obediência, ele teve autoridade e poder para derrubar um estádio inteiro. Olha, Deus tem algo poderoso para fazer através da minha vida e da sua vida. O que você quer dizer com algo poderoso? Talvez é cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos da melhor maneira possível, assim como Noé salvou a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras colocando dentro da arca. Talvez esta coisa poderosa que Deus quer fazer é que você também possa salvar a sua casa, a sua família. Quem sabe mais pessoas do que Noé, que foram 8 com ele, 7, mais ele 8. Porque Deus, ele tem um propósito na sua vida. E o propósito da sua vida alcança a sua esposa, alcança os seus filhos, alcança os seus vizinhos, alcança os seus amigos. Porque quanto mais pessoas forem alcançadas, mais Deus se revela. E quando muitas pessoas estiverem sendo alcançadas, Jesus, ele volta para buscar a sua igreja, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que ele está dizendo para mim e para você: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus tem autoridade para dar para mim e autoridade para dar para você. Nós podemos até termos força, nós podemos até de repente ter uma conta bancária, nós podemos até ter amigos, nós podemos ter pessoas empoderadas, pessoas fortes, mas a força não vence o diabo. O que vence o diabo é a autoridade que é recebida do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família. Que a autoridade do nome de Jesus toque em você aí. E que no nome de Jesus Cristo você tome a atitude de estar dentro do propósito para qual você veio a este mundo. Mas como que eu vou saber qual é esse propósito, Douglas? Eu não sei qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida. Aleluia! Você vai saber sim, porque Deus já colocou dentro do seu coração uma marca, um selo dentro do seu coração, que está ali o teu propósito. E quando você se aproximar de Deus, Ele vai revelar para você para que você veio a este mundo. Para que você veio a esse mundo? Viu? Presta atenção. Deus está colocando no meu coração. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mundo tem força, mas autoridade só Deus tem. E Ele dá para aqueles que o buscam. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quando você tem... É como quando eu era criança, sabe o irmão mais velho?
O irmão mais velho era assim, né? Acontecia alguma coisa na rua, já corria pro irmão mais velho, o irmão mais velho já colocava a cara na rua assim, falava: o que aconteceu? Ó, não ficava ninguém. É assim Deus. Quando Deus está na nossa vida, os demônios fogem, correm, o diabo sai voado, ou sei lá, rastejando do jeito que ele quiser. Mas a palavra de Deus vai dizer que o inimigo, ele vem por um caminho, mas ele vai fugir por 7 caminhos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Espero que você tenha sido tocado por essa palavra. Eu sei que é uma palavra um pouco mais dura, uma palavra realmente de nos voltarmos a Deus, de arrependimento, de entendermos quem é Deus na nossa vida, que quando nós entendermos isso, as coisas começam a ficar mais claras, né? Que Deus te abençoe. Não esqueça de dar o like, tá? Não esqueça de compartilhar, de tocar o sininho. E outra coisa, comente aqui, coloque aí o que você achou. Se você gostou, se não gostou, pode dar o dislike também, não tem problema nenhum não, mas interaja conosco, comente lá, fale lá, tá bom? Em nome de Jesus. E temos o Pix lá, se quiser nos ajudar para fazermos o tráfico também, para alcançarmos mais pessoas. Seja muito bem-vinda nessa corrente de buscarmos almas para o Senhor Jesus. Um beijo, um abraço no seu coração, família reinando em vida. Tchau, tchau!